Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Pessoal, tá na mão aí, Ricardo? Só para vocês entenderem o que é frequência na prática, nosso amigo também que trabalha com eletrônica deu uma ideia e nas próximas eu vou trazer. Nós temos no celular um equipamento que a gente chama de gerador de frequência. E ele simula as frequências que a gente quer ouvir. Então, só para você ter uma ideia do que é o espectro audível, né? Para quem não conhece, a gente vai tentar passar aqui. Por exemplo, se botar 200 Hz aqui, ó, só para a gente saber o que seria. 200 Hz, né? Que está dentro do nosso espectro audível. É bom. Posso pegar no celular? Aumenta o volume? Vamos botar um pouquinho mais hoje. Que é o microfone, Ricardo. Eu acho que era bom, tá ali? Eu ia encostar aqui, mas esse aqui é melhor ainda. Vamos lá. Encosta embaixo no alto-falante. Pode deixar por ali. Ó, pessoal. Isto é uma frequência audível de 200 Hz. 2000. Vamos lá. 2000 aqui. Dá para escutar, né? Na audiometria. É um aplicativo. Vamos para... Esse barulho agudo não é microfonia. Não. É 2000 Hz. Grave, as frequências mais baixas e agudas, as mais altas. Tá? Só para quem quiser ainda dar um plus aí no conhecimento eletrônico, né? Não, são medidas diferentes. Volume normalmente se mede em decibéis na eletrônica, tá? 20 a 20 mil Hz. No celular vai ser 20 também. Ó. Você nem está para escutar isso bem fininho. Assim. Dá. Esse é 10 mil agora. 10 mil. Quase um pernilongo falando. Estão entendendo? Frequência bem mais baixa. Bota agora em 20 mil para cima. Estamos em 6 mil, 7 mil, 8 mil, Ó. 9, 10 mil, 11, Faça esse teste. Tem pessoa que escuta. 15, Principalmente os mais jovens. 17 mil, 18, 19, 20. Ó, daí para cima só pernilongo. Cachorro, pernilongo. Espíritos. Vamos lá, gente. Obrigado, Ricardo. Pega o microfone, nós temos 2 microfones, por favor. Perguntas? Eu ouvi e já vi músicas que são colocadas essas frequências, e aí a gente faz a meditação ou faz o momento para ouvir essas músicas e ouvir essa frequência. Isso é capaz de alterar a nossa frequência, mesmo ou não tem utilidade nenhuma? Onde são colocadas essas frequências? Estamos pondo uma frequência. A gente não conseguiu agora que pudéssemos gerar sensações. Mas se você coloca um tom mais grave, te dá uma sensação. Se tu começa a deixar ele médio, te dá uma sensação. Se tu botar muito agudo, te incomoda. Isso em geral. Então, sendo isso uma vibração e uma frequência, e tudo é frequência no universo, eu acredito, através de tudo que eu já estudei hoje, que frequências influenciam muito no que você está fazendo. Então, não existe embasamento, por exemplo, que eu não pesquisei profundamente isso, não tive tempo de fazer isso, tenho curiosidade, mas eu te respondo que pela lógica do estudo, desse estudo, as frequências audíveis interferem sim no nosso dia a dia. Pode interferir. Então, determinadas frequências, através de vários exames que fizeram, vários testes, podem influenciar. Como a cor. A cor é uma frequência. Todas as cores são frequências. Por que o céu é azul? Por que a primeira
cor que o feto, o bebê vê é azul. Essa frequência, comprovadamente, traz tranquilidade, traz paz, traz harmonias. Então, para tudo tem um motivo. Por que as cores quentes, o vermelho, o laranja, são cores que ativam a pessoa? Que nem é recomendado colocar em quartos de bebê e coisas parecidas. São frequências que ativam determinados setores no corpo físico e repassam ao nosso espírito e há uma ação em cima disso. Portanto, os sons audíveis também devem fazer essas alterações. Joia? Acabou? Bom, só para contribuir em relação às frequências, a gente encontra no YouTube muitos vídeos, né, de 432 Hz, cura arturiana, várias denominações. Em musicoterapia, eu sou formada em música, quando a gente tem a disciplina de ondulatória, as propriedades do som, frequência, amplitude, volume, intensidade, timbre. Essa mesma frequência em Hertz, se tu fizer um pancadão, ela vai te despertar um sentimento, um estado de espírito ruim, assim como pode harmonizar com uma música num tom melódico mais calmo, né? Com a intenção de acalmar, reequilibrar as pessoas, mas não é a frequência em si, e sim o uso que se faz dela, né? O arranjo musical, o arranjo sonoro. Então, essa é a correlação. Então, tem muita gente se apropriando dessas frequências de hertz, porque você vai alcançar a geometria sagrada na frequência. Tudo está dentro de nós, eu acho. Né? Tudo temos que lembrar, aproveitando o teu gancho, que somos aparelhos. Aparelhos que têm predisposições a determinadas frequências e alguns problemas com outras. E isso é unidade, cada um tem a sua unidade, né? Mas o que me preocupa, e talvez seja esse o motivo que eu não pesquisei tanto até hoje sobre esses assuntos, é a fonte, são as fontes. Existem muitas teorias que, como ela alertou, são perigosas, tipo assim, ou durma com essa frequência que terá outra vida. Eu não sei, porque frequência o raio-x é maravilhoso, mas se você for exposto há muito tempo para o raio-x, já sabemos o que acontece com a pessoa. Como eu não tenho embasamento, eu prefiro, por enquanto, utilizar aquilo que está natural, os sons da natureza, enfim, todo esse processo que já harmoniza. Uma música clássica, por exemplo, é muito ouvida no mundo espiritual de equilíbrio. Então, essas coisas, elas acabam naturalmente, pela experiência, nos fazendo bem. Porque viemos a muitas encarnações ouvindo e sintonizando os nossos aparelhos com essas frequências. E o oposto também acontece. Pode ter um paciente num leito, em tempo prolongado, e tu, não, vamos botar ele numa frequência tal para melhorar a saúde. Não faça isso. A pessoa está hiperestimulada à luz contínua do ambiente, aos bips de eletrônicos de monitoramento, piora, agrava, inclusive, o estado cerebral do paciente. Então, é muito delicado. Obrigado, Adriana. Um comentário também, eu trabalhava em terapia teorias. intensiva, né? E tinha uma musicoterapeuta fazendo um trabalho dentro da UTI, não era com música, mas ela pediu para os familiares, era o estudo que ela estava fazendo, pediu para os familiares gravarem o ambiente de casa. Olha e só. Aí os sons que a pessoa estava escutando ali estavam interferindo. Tem e sentido. ela teve resultado ali. Tem sentido, tem lógica. Ótima ideia. Ele fica escutando. Isso, Ok. Mas por conta das vozes das pessoas ali. Achei ótima essa ideia. Pô, que legal. Isso é ciência aplicada aí na nova tecnologia, né? Fone de ouvido, né? Na pessoa com Que legal. Que legal. Entramos, então, de uma forma mais forte, mais no momento, falando sobre centros de força. Eu coloquei essa antena enorme aqui, essas antenas, justamente para que a gente faça essa... Uma vez eu perguntei para um espírito dos mentores, num grupo que a gente frequenta, se pode se chamar os campos de força de antenas. Ele parou, pensou e disse, sim, para que vocês entendam melhor, pode ser antenas.
E eu complementei, mas antenas transceptoras, né? Eu adoro fazer pergunta, né? Você deve imaginar, né? Ele disse sim. Para quem não sabe o que é um transceptor, ele é uma antena que transmite e recebe. Ela não é uma antena de TV, por exemplo, que você está recebendo as emissões da... Então, nós estamos transmitindo e recebendo. E cada campo de força desse nosso pode ser comparado a uma antena transceptora dessa forma. Então, esse é o nosso elo de ligação com o universo, por incrível que pareça. Porque as pessoas, a maior dúvida das pessoas que começam a estudar um pouquinho é dizer, pô, mas se tem 3 corpos, onde é que está o fio? Porque a gente quer fio. Tu quer uma caixa de som, liga no plug ali e sai o som na caixa. Ah, tá. E vem o espertinho e diz, não, mas tem Bluetooth. Tá, o Bluetooth é o quê? Cria um canal por uma frequência específica do transmissor ao receptor. Tem que ter essa ligação. Entenderam? Então, com esse entendimento, com essas conclusões que a gente tira, nós vamos aqui ao corpo humano, e eu fiz um negócio psicodélico mesmo, né? Mas para chamar a atenção mesmo, né? Nesse slide nós vamos analisar 8 dos principais centros de força, não é? Chakras. Dos principais centros de força que nós temos. Eu falo principais, mas, gente, para o sistema digestivo, a célula, né, do sistema digestivo é a principal. Mas as mais conhecidas... Oi? Desculpa? Está funcionando? Que bom. Agora aponta aqui e mexo no mouse aqui. Ó. Tá, beleza. Aqui tá na transmissão, ele não vê para onde eu estou apontando. Aí fica, né? Obrigado, Luiz. Então, gente, nós vamos comentar sobre os que são mais conhecidos e comentados, né, pelo Espiritismo, quando é estudado, porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento, né, que trabalha de forma mais efetiva, e principalmente pelos espiritualistas, né, que utilizam bastante essas informações. Então, vamos adiante. Por que eu fiz essa pesquisa? É um outro lugar que eu não achei em lugar nenhum. Deve ter, tá? Mas eu não achei... Eu fiz há muitos anos essa pesquisa. Eu tinha a curiosidade de saber aonde que se interliga cada campo de força perispiritual no corpo físico. Onde é que o fio pluga? Entendeu? Para que a gente entenda esse processo. Porque os corpos são interligados. Aí eu falei, pô, mas quero saber aonde, né? Vamos entender esse processo de uma forma mais profunda. Então, essa pesquisa confiável traz o seguinte. No topo da nossa cabeça, nós temos esse campo de força, esse centro chamado centro coronário. E olha só, ele é ligado à glândula da vida, pineal. Né? Vamos falar um pouquinho mais rapidamente, infelizmente eu não tenho, né, tempo para a gente se aprofundar muito, mas quando nós nos conectamos através desse campo de força chamado coronário, que fica no topo das nossas cabeças, o componente que rebaixa a frequência, tanto recebendo como enviando, ou seja, o fio condutor entre um corpo e outro, corpo físico, estamos falando, e corpo perispiritual. O conector desses 2 pontos é a nossa maravilhosa glândula pineal, ou conhecida como epífise. Então, essa antena está aberta para o universo, e principalmente como é um chakra de frequência altíssima, conhecido pelos hindus como a pétala das 1000 flores. Os médiuns conseguem ver um cabedal de 1000 pétalas na cabeça de algumas pessoas, porque ele é a grande antena que nos liga a Deus, ao universo. Seria o nosso ponto, digamos, de maior equilíbrio energético e ligação ao externo. E rebaixando essa frequência desse campo de força, nós chegamos à glândula pineal, que está ligada aonde, gente? Em tudo que se reúne a controle e saúde do nosso corpo. Ao ciclo arcadiano. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Mas
Veja a importância que tem essa conexão externa. Adiante. Nós temos o centro frontal, a glândula hipófise. Depois a gente vai localizar ela no cérebro, para vocês, de forma didática. Também conhecida como pituitária, né? Então, este é o campo de força da visão. Esse é o campo de força que os médiuns conseguem visualizar aquele túnel, e através daquele túnel é descrito aquele espiral que se amplia e vai até os lugares. Ele é conhecido como centro frontal. As doutrinas orientais chamam ele de terceiro olho. Os hindus têm um negocinho aqui, não é por coincidência. Tá? Então, na verdade, os conhecimentos se mesclam, mas a explicação leva a caminhos diferentes. Tá? Então, muito cuidado, nós vamos estudar o que se fala do espiritismo. Mais alguma coisa sobre esse campo de força? Ele está interligado à glândula hipófise, que também é uma glândula de suma importância para o nosso bom funcionamento e ligado a todas as partes do nosso corpo também. Não é? E aqui nós temos esse contato do frequências mais altas com as frequências mais baixas. Agora todo mundo sabe o que é frequência. Que legal. Quando eu falar frequência, você já... Tô sabendo. Não é? Outro campo de força importantíssimo, ligado à psicofonia, aquele médium que fala, né? Que o espírito vem e se conecta ao laríngeo. Não é? A gente não vai entrar aqui em mediunidade, em estudo da mediunidade, mas lembramos que existe o médium semimaterial e o material. Não é? Nessas duas categorias, o semimaterial, grande parte da conexão pode ser feita diretamente pelo perispírito do espírito ao chakra laríngeo. E aí, nessa conexão energética, o médium encarnado dá a passagem, inclusive com a voz muito similar, com os trejeitos, com todas as características do espírito desencarnado. Então, ele acaba não interferindo, grande parte da mediunidade vem pelo coronário, pelo frontal, não é? E aí passa por todo o cérebro físico, depois de passar pelo cérebro espiritual. Então, sempre há uma interação do médium encarnado. Ele bota a palavrinha que ele conhece, o desenho da cor que ele vê. Por isso que um médium dando uma descrição no grupo mediúnico, às vezes é diferente da descrição do outro. Justamente porque ele utiliza o cachê da experiência atual dele, as experiências dele, para descrever aquilo que ele está vendo. Mas quando é semimaterial, ou seja, os espíritos se conectam de forma mais direta, pelos campos de força do médium, aí fica uma beleza, né? Nós temos o humeral, que fica nessa região, que é o campo de força, que não está aí, ele é humeral. Quando os espíritos conseguem conectar, é aquela psicografia, coordenam toda a parte mecânica, e aquela psicografia quase que inconsciente. O médium nem está sabendo o que está escrevendo. Está escrevendo de trás para frente, com as duas mãos vindo para o centro, e muitas vezes em outra língua. Terminou, vira a página, continua lá. E ele, não estou nem sabendo o que estou escrevendo. Chico Xavier fazia isso. O que significa isso na prática? O entendimento e o preparo desse médium, esse biotipo que ele trouxe nessa vida, foi extremamente ajustado para isso. Mas para que, na prática, isso? Sempre tem que ter a parte útil. A espiritualidade não trabalha com nada que seja útil, gente. Lembrem disso. Se não for útil, eles não fazem. Se não for útil, não acontece. Ao contrário de nós, né? Adoramos... Eu estou estudando, daqui a pouco... Plup, acabou o estudo. Nem volta mais para aquilo, né? Não tem, né? Bom, foi só um comentário, mas que não acontece, né? Então, o que acontece na prática? Essas conexões que são feitas semimateriais são maravilhosas. São estágios que alguns médiuns conseguem alcançar, né? E qual a utilidade? Pô, vocês não me perguntam? Luciano, tu ia falar utilidade, aí tu falou, foi lá na esquina e não voltou, pô. Me ajudem, gente. Eu sou assim. Qual a utilidade, então, do médium não lembrar ou não interferir na qualidade mediúnica? Não interferir. Porque quando passa por esses campos de força que são conscientes, ele pensa, ele ouve o que o espírito fala. Ele está colocando, adicionando informações dele, pessoais, do conhecimento dele.
E quando são semimecânicos, e alguns espíritos utilizam, às vezes desligam o cara. Médium, pegam o corpo perispiritual dele e fazem assim, ó. Botam do lado, aí botam um outro espírito para conversar com ele, blá, 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 blá. E aí conectam-se nesse espírito médium, e aí ele começa a falar. Só que ele está lá numa outra. Isso acontece? Acontece, gente. Foi visto no nosso grupo, tá? Um médium conversando com um espírito amigo ali, e o médium dá-lhe falar pelo outro espírito que estava conectado ao campo de força dele. Isso acontecendo de forma simultânea. Para quê? Para que esse médium, dono do corpo, do aparelho, não influencie na qualidade e nas informações que têm que ser passadas para o grupo. Isso acontece na psicofonia, na psicografia, principalmente na psicografia. Então, alguns médiuns que não lembram do que passaram, não se preocupem com isso nunca. Os espíritos sabem como ajustar, como ligar e como desligar aquilo que nos traga a utilidade, sempre para o auxílio do grupo que vai ser ajudado naquele atendimento. O campo de força do amor. A energia que sustenta os nossos corpos. A energia, a fonte de todo o desejo do bem nas pessoas. É muito comentado nos grupos mediúnicos. Sinta o teu coração. Sinta a energia que envolve o teu coração. Isso não vem ao acaso. Quando estamos agoniados, o que fizemos? Aquela pressão no coração. Inconscientemente colocamos a mão nele. Tudo isso tem uma causa que são efeitos físicos da mediunidade. Porque o nosso corpo pensante é o nosso espírito. Então nós representamos muitas vezes no nosso corpo físico o que o espírito está nos demonstrando. E é isso que eu digo nos cursos. Vá anotando no teu glossário de termos técnicos, pessoal e intransferível, porque cada um tem o seu, o que você está sentindo. Porque isso será a referência de escala para você saber se está se aproximando um espírito bom, se está se aproximando um espírito equilibrado, desequilibrado, com isso, com aquilo. Tu vai criando características e vai identificando por essas características. E não adianta passar esse manual para o colega do lado. Cada espírito tem uma estrutura montada diferente da outra. Então, esse centro, né? Bom, esqueci aqui, né? Glândula tireoide, né? O laríngeo, a conexão da fala, não é? Os órgãos ligados ao sistema fonador estão diretamente ligados a este campo de força chamado laríngeo. Campo de força laríngeo desorganizado, desequilibrado, gera desequilíbrio físico em toda essa região. E assim por diante nos outros centros de força. Porque é ele que ramifica no nosso corpo físico, ele é o contato, é o plug no nosso corpo físico, da ligação que vem das nossas experiências do espírito. Ele é o cara que comanda. Então, se nós estamos tentando cuidar desse sistema, ele vai estar automaticamente equilibrado. E quando ele está equilibrado, os órgãos que ele coordena e é ligado diretamente também estarão equilibrados. A qualquer momento isso pode mudar. Aqui no centro cardíaco, ainda antes, né, Luiz, eu estou esquecendo, cara, mas dá para ler, né? Aqui no centro cardíaco, são duas ponteiras, nós temos ligado a uma glândula que quase ninguém também dá atenção, né? O timo. Depois vamos conversar sobre ela também, né? Inclusive, né, a medicina chegou a pensar, numa pesquisa que eu fiz, que o timo era um órgão praticamente inútil naquela época, porque se fazia pesquisa e não notava diferença dele quando estava encarnado ou desencarnado. As pessoas ficavam no mesmo tamanho. Depois a gente vai ver sobre isso também. Bem interessante. Centro esplênico, do lado esquerdo, ligado no corpo físico ao nosso baço. Aqui do lado esquerdo, ligado ao baço, né? Inclusive, um dos únicos órgãos conhecidos ligados aos campos de força. Porque, notem, as outras são glândulas. Então, veja,
Todas as distonias de controle ou descontrole estão ligadas. E olha só, esse órgão, gente, é o grande filtro do sangue. E é visto pelos espíritos, principalmente os espíritos desequilibrados, como o grande depósito de energia fluídica. Não é? É ali que são vistos muitos espíritos vampirizadores acoplados a muitos encarnados. Eles andam abraçados ali, sugando a energia daqueles, sublinho, vai deixar todo mundo tranquilo agora, daqueles, de novo, que têm vidas extremamente desregradas. Não é vocês. Vamos para a próxima parte. Né? Não, porque, pô, tu diz assim, agora, Luciano, eu sempre sinto que eu ando mais assim, do lado esquerdo. Nossa, eu não sei de onde vem essas coisas, cara. Até eu tenho que parar para rir. Vamos lá. Então, gente, como esse ponto no nosso corpo material e ligado a esse órgão chamado, a esse centro de força esplênico, ele passa grande quantidade de energia, que é o sangue, que em grande quantidade, ele é extremamente importante estar também em equilíbrio. E é por ele, como eu te disse, ali que se concentra grande parte da nossa energia vital. Vital. Ou seja, a energia da vida, né? Que nos sustenta. Oi? Microfonezinho, por favor. Para a Sarita, que está lá em Santo Antônio de Lisboa, te ouvir. Desculpa. Ali, ó, o baço, muitas pessoas não têm o baço, tiveram que tirar. Ele causa algum desequilíbrio nesse corpo, nesse órgão, que no caso é o centro esplênico? Que pergunta ótima. Ótima. Por que esta pessoa teve que retirar o baço? Vamos começar por aí. Mau funcionamento, a princípio, desse órgão, mas por que mau funcionamento desse órgão? Você falou algum desequilíbrio, algum desalinhamento que teve e foi impresso no corpo perispiritual desse reencarnante. E hoje, sempre para alertar que ele precisa mudar em alguma coisa, dar atenção a certas coisas, no sistema digestivo. Grande parte das pessoas tem problemas no sistema digestivo porque explodiram o sistema digestivo em vidas anteriores. Não cuidavam da alimentação, bebidas, desregramentos. Então, o que vai acontecer com um cara que tem esses problemas nessa vida? Que tem a predisposição à bebida? Vai querer beber que nem um louco. Mas vai poder? Alguns até bebem e desencarnam. Mas a grande maioria para de beber. O universo conspira sempre ao nosso favor. Se a gente não quer por amor, vamos usar o resto da frase. Vai pela dor. E é assim que funciona. Em tudo, em todos os órgãos, em todos os sistemas, em todos os campos de força. Então, quando nós vemos dessa forma, é por uma distonia e uma valorização necessária nesta encarnação. Todo esse processo de buscar esse órgão, de cuidar da alimentação, porque naturalmente a gente vai cuidar da nossa alimentação, as pessoas que são inteligentes, né? Vai dar chance nesta vida de reequilibrar essa distonia que ele causou na vida anterior. Então, se ele entendeu esse processo, na próxima vida, esse órgão vai vir intacto ou menos abalado, dependendo do tanto de potencial que ele desalinhou naquele órgão ou naqueles órgãos. Na prática, o que acontece isso? No perispiritual ainda existe esse órgão. Pessoas que às vezes amputam um braço, continuam sentindo o braço. Existem explicações científicas para isso, tudo bem, mas na prática, espiritualmente, o corpo perispiritual não pode ser incendiado, não pode ser cortado e não morre. Então, o que são esses espíritos que andam sem um braço, sem uma perna, que as pessoas descrevem? São espíritos que acreditam ainda, levaram da vida que aconteceu isso para o mundo espiritual e ainda não têm o esclarecimento
Porque o que molda a nossa mente? Quando eles tiverem o merecimento de entender o funcionamento disso tudo, o braço retorna ao local, espiritualmente. Nos tratamentos, a gente vê muito isso. Pessoas, às vezes, vêm com um buraco no estômago, a descrição é muito forte. Desencarnou assim na vida anterior. Mas, às vezes, passa muito tempo no mundo espiritual, aprendendo e valorizando, entendendo coisas que precisava entender. Quando ele tem o merecimento, ele é trazido a grupos mediúnicos ou outros grupos, porque nós não somos o dono da salvação do mundo. O espírita não é o dono da salvação do universo. Nós somos uma corrente maravilhosa, amorosa, que faz isso. Mas existe padres evangélicos, todas as outras religiões fazendo trabalhos similares. Não pertence ao espiritismo, mas ele é lindo e eficiente. O que vai acontecer com esse espírito? Se ele já tem o merecimento de ser atendido, o grupo espiritual vai trazer um médico espiritual, vai trabalhar com o psicólogo. Lembra do OK lá? Vai trabalhar com o mundo espiritual e vai ajudá-lo a buscar dentro dele a energia para transformar-se. E como é que ele faz isso? Quando nós estamos com dor, a gente vai no médico, ele vai lá, coloca, dá remédio e passa a dor. Esse processo, para a maioria dos espíritos que não estão avançados, vão para hospitais e nesse intervalo de tempo são curados com remédios espirituais, com energias espirituais, e eles ficam até com a cicatriz que podem trazer na vida posterior. Né? Cicatrizes, marcas, isso pode ser pela gestação, às vezes a mãe, eu não falei na palestra, mas às vezes a mãe tem uma energia tão forte em relação a que cria as grandes marcas, né, que os filhos trazem na outra vida. Ainda bem que são energias localizadas, né? Algumas, por não querer o filho, ou vice-versa, acabam tendo o aborto espontâneo. Mas esses são outros casos e a gestação é outra coisa, né? Continuando por aqui. Centro gástrico ou umbilical. Alguns livros, algumas literaturas separam esses dois e é verdade. Mas eles estão ligados, não é? Ao que o pessoal chama de plexo solar. E o pessoal se engana muito com isso. Quando fala plexo solar, plexos são terminações do corpo físico. Então, meu plexo solar está desequilibrado. Ele está desequilibrado porque desequilibrado está o centro gástrico ou o centro umbilical, que é o centro energético, que vem do perispírito, lembre-se. Então, o plexo solar, ele está ramificado em todo o nosso sistema digestivo, não é? E ele está ligado à glândula chamada pâncreas, né? Uma outra glândula que quase não é importante no corpo físico, né? Vamos adiante. Perguntas, falem, né? Desculpa. Ela fez assim. Vamos lá, então. E aqui vamos para o centro genésico. Esse ninguém gosta de falar, porque fala dos órgãos sexuais, né? Existe inclusive, espíritos que... podemos eliminar esse centro no curso, né? Não vamos falar sobre isso. Alguns amigos espirituais nos falam que este é o sentido da vida humana. É por este campo de força, quando bem equilibrado, que nos traz, que nos aproxima um novo ser, a reencarnação de um ser que poderá ser amado e ter a sua existência aproveitada. Então, inclusive, ele interfere em todas as etapas da criatividade. Né? Não, mas é lá embaixo. É um centro de força, é divino. Agora, o que fazem depois com ele, aí é problema pessoal de cada um. Mas a essência desse centro de força é divina. Então, ele interfere, as pessoas extremamente criativas normalmente estão com esse campo de força extremamente equilibrado. Né? Normalmente. Ele interfere também, claro, na gestação, em toda a programação reencarnatória, mas ele está interligado em muitos pontos
importantíssimos do nosso corpo. E o centro básico, lá na base da espinha dorsal, lá embaixo onde termina a nossa espinha, naquela região, fica o centro básico, descrito, virado para a Mãe Terra, Gaia. O alto, divino, e a Terra. Entre esses dois pontos temos o quê? O ser humano. A nossa interligação energética, a nossa ligação para a nossa existência atual, para o ser que nós somos. O fluxo, o movimento. Quando todos esses campos de força estão em alinhamento, nós somos seres completos no sentido de saúde e movimentação energética. E quem quiser depois me pede esse slide, eu mando, tá? Estou vendo algumas pessoas tirar fotografia. Se quiserem, eu mando, tá? Então, aqui se completa aquela comunicação energética que fica interligada um com o outro. Isso é a parte que eu quero chamar a atenção agora, quando se vai se falar de passe. Ela está interligada, não é? Uma com a outra. Qual a diferença de um para o outro? Frequência das suas utilidades. Quanto mais acima, está ligado a pontos energéticos mais elevados, mais sutis, mais leves, mais ligados a Deus, à criação. Quanto mais abaixo, mais ligada à Terra. E no meio disso tudo, dessa bateria, porque uma bateria precisa um polo positivo e um polo negativo. Um neutro ou um fase. Sem essas duas diferenças de potenciais, os átomos não buscam equilíbrio e não há movimento. Então, quando nós ligamos um interruptor num circuito de lâmpada, a lâmpada está apagada. Por que a lâmpada não está acesa? Porque a movimentação dessa carga elétrica está interrompida. Quando nós apertamos naquele botãozinho, ligou a lâmpada, fez isso. Deu movimento de cargas elétricas em busca do equilíbrio. A lâmpada acende. Mesma situação podemos ver de forma analógica nesses campos de força. A diferença é que, energeticamente, cada um vibra numa frequência. E, por exemplo, nós, como eu já falei agora há pouco, nós temos algo que não está funcionando bem no sistema do coração. Né? Quando viemos tomar um passe, o passista não deve identificar. Tem médiums passistas que identificam isso nas pessoas. Olham para a pessoa, começa a tremer um pouquinho ali e notam que naquela região há uma energia de distonia. Nunca devemos comentar isso com ninguém. A função do passista é outra. É ser o intermediário das energias melhores que ele tem no corpo físico, em mesclar com as energias dos espíritos que estão ali para ajudar. Quem vai dar as gotas do remédio e a frequência que precisa ser alterada não serão os passistas. Se você vê isso, ignora. Ignora no sentido de orar pela pessoa para te dar ser o melhor canal possível naquele momento. Essa é a ação do passista consciente. E nesse momento, o que vai acontecer? Não interessando onde você vai impor as suas mãos, não é? Impor as suas mãos, a energia que irá sair dos teus centros de força, não necessariamente da mão, irá se conectar a um dos canais que estejam mais aptos, um dos campos de força mais aptos, e serão levados energeticamente até o órgão que precisa ser reequilibrado. O órgão no corpo perispiritual primeiro se reequilibra e passa a energia rebaixada ao corpo, ao órgão, à glândula timo, que por sua vez ramifica no corpo e físico a cura, se tiver merecimento. Então, tem isso. E como é que se consegue merecimento, Luciano? Vai trabalhar pelo próximo. Faça pelos outros. Nós vamos ganhando uma moeda maravilhosa chamada bônus horas. Ah, Luciano, mas eu vivo queimando óleo nessa vida e faço tudo pelos outros. A vida inteira fui gente boa. Tá? E o que tu fez ontem na vida anterior? Então, acho que Deus, para uns, deixa passar batido e para outros
Não, a justiça divina é perfeita. Então, se nós estamos passando por dificuldades agora e somos pessoas boas nessa vida, continuemos pessoas boas. Mas deixa o universo descarregar os desequilíbrios que você trouxe de outra vida. Por isso, muitas vezes, somos doentes de algumas coisas na vida atual. Ok? Alguma pergunta sobre o assunto? A mão? Ah, sim. No sistema prático do passe, a gente vai falar sobre isso, mas a gente pode lembrar, né? Existem os campos de força chamados palmares. Tá? É um campo de força também que se localiza nessa região da palma das nossas mãos. Quando nós desejamos com muita vontade o bem para alguém, essas energias se acentuam nessa região. E grande parte dessas energias vão até o campo energético ou entram pelo coronário, que é um dos principais, e ele energeticamente vai ser atraído para o campo de força na região que precisa ser tratada. Então, com todo respeito, muito respeito mesmo, aquelas pessoas que ficam... Terminou. Todo respeito. Eu detesto fazer isso, mas eu quero chamar a atenção mesmo. Com o estudo, nós notamos que é tudo mental. A energia é mental. Se é mental, basta querer do fundo do teu coração. O restante, os espíritos, os arquitetos espirituais, que são engenheiros maravilhosos, estes sim sabem o que nós precisamos, vão inserir nessa energia que a gente vai direcionar para a pessoa quando o merecimento para ela ser, quando ela tiver o merecimento para isso. Então, sim, quando você concentra, essas energias podem vir e também passar para as pessoas. A mãe, quando coloca a mãozinha na criança, quando está com uma dorzinha de estômago, isso é divino. E acontece. O chakra palmar da mamãe, com o coração, com o chakra cardíaco, entra em sintonia elevadíssima pelo amor que tem um pelo outro. Nesse momento, essa conexão faz com que as nossas energias de cura incidam nos campos de forças quando o bebezinho está com dor de estômago. E cura muitas vezes. Muitas vezes curam, quando não são processos que a criança tem que passar por certas situações. Então, isso é o passe. Vamos pegar no meu pé? Mas o autopasse. O autopasse é algo maravilhoso, mas nós não utilizamos. Se você está com um desequilíbrio, e impor as mãos sobre você mesmo, ou desejar, você direciona essa energia que é infinita no universo, é infinita, não acaba, para você mesmo. Então, tá com dor de cabeça, tá com dor de estômago, tá com alguma dor, alguma dificuldade em órgão, faça uma prece, como a gente faz antes de iniciar o passe, e direcione a essa região o desejo da cura, se assim for o teu merecimento. Isso se chama autopasse. No caso, quando a pessoa, vamos dizer, ela está precisando dar um autopasse, assim, tomar um banho, ele ajuda, assim, a água, ela limpa de alguma forma as energias? Como eu trabalho há muitos anos com o grupo mediúnico, eu já tive a oportunidade de ouvir um momento que um mentor estava passando uma informação sobre um atendimento, sobre um momento lá, e eles falaram que no momento do banho é um momento maravilhoso que o ser humano tem para movimentar a energia. Para que aquilo mentalmente, com o teu desejo, escorra para algum lugar chamado Mãe Terra. Então, esta é a informação que eu poderia te passar sobre isso. A água, sabemos, é grande parte do nosso corpo, é grande parte do nosso planeta. Então, vamos comentar sobre isso daqui a pouco, mas não há dúvida que o nosso desejo pode alterar a água que temos dentro de nós. Não há dúvida nenhuma, tanto que a água do passe, ela recebe essa substância, esse material, justamente
para que as pessoas que a bebam também tenham transformação energética dentro delas. Se assim elas quiserem e acreditarem, né? Mas geralmente a pessoa, quando vem tomar um passe, o Papa Passe, por exemplo, ele vem com dificuldades, vem pedir ajuda. Então ele quer acreditar que aquilo vai fazer bem. E aí faz bem. Pois não. Alô? Eu sei que depois você vai entrar em mais detalhes nessa questão do passe, mas quando o passista dá um passe, eu vejo assim que se ativa muito o campo de força do amor, porque o passe é um ato de amor, assim como é a irradiação. Então, se o teu coração está ali com essa vontade de ajudar, passando esse amor, e a pessoa que está ali está aberta para receber esse amor, essa comunhão vai acontecer, né? Vai. Independente, inclusive, de haver a presença física. Tanto é que nós temos o passe à distância, e essa energia ela é trocada da mesma forma, assim como é com a irradiação, né? Nós estendemos esse amor não só para as pessoas que estão ali, mas a gente estende esse amor para o planeta, né? Para todas as pessoas que estão carentes naquele momento. Simples então, eu assim. acho que isso é maravilhoso, né? É fantástico. Simples assim. E porque nós vamos descobrindo, Eunir, com o estudo, que tudo é mental e que todo o mundo está imerso no fluido cósmico universal, que é Deus. É a massa que Deus colocou à nossa disposição em todos os lugares do planeta. E essa massa, ela não tem alcance mensurável pela matéria. Não é? Dizem que é acima da luz, dizem. Mas o pensamento é instantâneo. A gente não tem como mensurar essa velocidade. Mas sabemos que não tem limites e nem barreiras quando realmente queremos ativá-la. Então, ela literalmente ela vai até onde desejamos e não interessa se seja no Japão, não interessa se seja em qualquer lugar do universo. E quanto mais nós estudamos isso que nós estamos estudando, menos materiais nós vamos nos tornando. Mais sutis vamos ficando. Porque é como eu sempre digo, você tem uma tomada com um parafuso fenda. Existem dois modos rápidos, dois modos de você tirar esse parafuso. Se tu não tiver a ferramenta certa, você vai usar uma colher. Já tentaram tirar um parafuso fenda com uma colher? Ai, que pena. Vocês vão, é muito difícil. É muito, mas eu não tenho chave de fenda, né? É muito difícil. Aí vem o cara, chave de fenda. É outra coisa. Mas aí vem alguém que estudou, que ampliou e bota a parafusadeira. Isto, na prática, é o estudo. Isto é o entendimento que a gente vai adquirindo. Consegue tirar o parafuso da parede? Consegue. Mas por que desperdiçar tantas energias se o conhecimento está aqui para que nós possamos direcioná-las, condensá-las de forma útil e inteligente? Oi? Entender assim, a gente sempre ouve falar com relação a sentimento, emoção, e na verdade é tudo na mente, né? Então, como que a gente pode... São duas energias diferentes. Isso, tá? eu queria correlacionar isso, porque até que ponto a gente... Isso me lembrou na hora que você falou do banho, porque o banho ele traz uma sensação, um sentimento. Até de limpeza, né? Isso. Até então, essas sensações muitas vezes pode trazer para a gente, né, a interferência que vai para a mente depois. Mas essa ligação ocorre, então. Então, eu posso, através... porque eu já escutei também, o dia que você não está se sentindo bem, vai para a rua, entra em contato, toma um sol, movimento. A sensação, movimento. É o movimento. Então, isso a gente pode interferir também na mente, né? Deve. E aí vai fazer essa correlação, não é só o mental, Deve. É a emoção, o sentimento também, né? Exato. Nos atendimentos, quando a pessoa vem muito depressiva, tá lá que já consegue, nem anda mais, sabe? O que a gente passa imediatamente, né? Começa a fazer isso agora, a partir de agora, quando nós terminarmos de conversar aqui.
Quando vier essas energias, esses pensamentos ruins, essas energias que te deixam, que dá vontade de se jogar numa cama, fechar todas as janelas e ficar no escuro, não é? Primeiro, faz uma prece. Fazer uma prece significa o quê? Tomar um banho, lavar-se, não é? Se conectar com frequências mais elevadas. Quando fazemos a prece, nós entramos em frequência, em sintonia com frequências elevadas. E ali nós abrimos canal de atendimento para nós mesmos, com a prece. Segunda coisa eu sempre pergunto para a pessoa, me diga 3 coisas que tu gosta de fazer e não está fazendo. Escreve 3 coisas. Aí num papel agora, para não esquecer. Pois a partir de agora, quando você sentir isso, faça a prece, escolha uma delas, levante-se e vá fazer. Você traduziu com outras palavras isso na prática. O que vai acontecer? Se é influência espiritual, muitas vezes são, né? Mas não por culpa do espírito obsessor, se nós atraímos esses carinhas, esses irmãozinhos para perto de nós, é porque nós vibramos nessa frequência e precisamos entender alguma coisa para mudar. Para eles que eles não tenham prazer em estar próximos a nós. E os desencarnados, eles não têm essas sensações, não sentem, né? Como assim? Como você falou no início. Sentem. O espírito não sente dor, não sente... Sentem a dor que eles acreditam e na mesma intensidade ou maior que nós sentimos. Porque o espírito... Eles sentem, mas sem o corpo físico, é isso? A mente é que... Lembra? O espírito é que coordena tudo. É o espírito que relembra tudo. É o espírito que sente e define e determina tudo. Então, as dores vêm dele quando estamos no mundo espiritual. E dele, pela distonia moral, pelas falhas que nós cometemos. Então, na verdade, os espíritos que sentem dor estão sentindo a mesma dor que eles sentem no corpo físico. Só que a diferença, os órgãos do corpo físico não estão ali nem lesados. Então, ele vai manter sentindo essa dor, esse frio, essa sede que é comum no mundo espiritual desequilibrado, vai manter essas características enquanto ele não tiver um conhecimento e uma elevação de amor, de entendimento, não mudar atitudes energéticas que ele tem, ele vai continuar sentindo aquela dor. Quando ele lembrar lá da infância dele, no momento que ele estava no balanço, feliz da vida, ele vai mudar essa energia, que é o que a gente recomenda, levanta e vai fazer alguma coisa. Ele vai mudar essa energia, vai buscar aquilo dentro dele que se torna vivo e elevado, vai trazer sensações de felicidade e a dor some. A partir de agora, ele não sente mais aquela dor, aquele desequilíbrio, porque ele entendeu. E nós entendemos que é um processo mental. No mundo espiritual, as dores são mentais. E a maioria das dores, saibamos, aproveitando a dica, são o rancor, a tristeza de não ter feito mais quando estávamos encarnados. As maiores dores dos espíritos, segundo alguns autores, é o arrependimento de nós perdermos tempo nessa vida. Acredite se quiser. Claro que existem muitas outras coisas de desequilíbrio. Então, pense bem o que vocês estão fazendo com os seus tempos, né? Não é fácil mesmo, tá? Eu concordo com você, não precisa me dizer não. Vamos adiante. Consegui explicar? Vamos. Então, voltamos aqui à glândula do timo, que eu dei uma atenção especial. É esta glândula que fica abraçada, ela fica sobreposta ao nosso coração, né? Que muitas vezes é esquecida. Ela é um dos centros de energia, fica ligado aqui nessa região, trouxe algumas fotos, né? E aqui, eu chamei a atenção com as pessoas colocando a dor no peito, assim, que também a gente chama de angústia. É uma energia, é um sentimento. Angústia, a pessoa que é extremamente angustiada se sente espremido fisicamente no seu coração. Tá? E, de acordo com algumas pesquisas, notamos que é o timo que encolhe quando não estamos bem. Ele diminui de pressão e acaba, de alguma forma física, influenciando no próprio órgão chamado coração. É claro que esse sentimento também é no corpo perispiritual, porque nós temos um coração e um timo perispiritual. Vamos lembrar disso, hein? Tá bom? Então, esse processo vem do perispírito
que reflete no corpo físico. E a gente chama de efeitos físicos da mediunidade. Né? Então, a pessoa bate no peito de dor, de angústia. Isso é um ato involuntário, mas que tem fundamentos, né? Que a gente pode comentar sobre isso. E timo, né? Vem do grego timos, né? Significa energia vital. Certo? E que ele está ligado diretamente aos linfócitos, né? Entre muitas outras funções do corpo. E linfócitos fazem o quê? A proteção celular do nosso corpo. Olha só, quase nada importante. Ou infecciona ou não. Ao controle desse órgão maravilhoso que é regido pelas energias do amor, do afeto. Pessoas extremamente raivosas refletem um desequilíbrio muito grande nesse setor, nessa região, e por consequência, esta glândula despeja química e elétrica no seu corpo de desequilíbrio, lesando a saúde de forma muito intensa. Né? Aqui a gente fala ainda, isso é características, tá? Científicas. Quando estamos contentes, o timo aumenta. Não precisa falar muito. Encolhe pela metade quando estressamos, essa palavra ninguém conhece, né? E mais ainda quando adoecemos ou desencarnamos. E aí nessa pesquisa que eu fiz, falaram que antigamente os médicos não tinham muito, né? Bem antigamente, quando pesquisavam uma pessoa, estava naquele tamanho, naquela proporção. E todas as pessoas desencarnadas tinham essa mesma característica. Aí começaram a comentar como a própria pineal é algo calcificado. Né? Calcificado, deve ser evolutivo, a evolução do humano. Né? Na verdade, depois veio se fazer testes científicos e notou que ele toma tamanhos diferentes em relação ao que despeja também no nosso corpo físico, que são as glândulas. Né? Ele é o pilar do sistema imunológico. É muito sensível às palavras e pensamentos, porque pensamentos se transformam em energia. É moldado. A gente molda aquilo que a gente deseja na vida da gente e dos outros. Amor e ódio afetam bastante essa glândula, que por sua vez afetam o campo de força, que por sua vez afeta a nossa saúde física, pelo que está escrito aqui. Então, isso aí. Então, sobre o timo, seria essas informações. Vamos adiante, então. Alguma pergunta? Tranquilo? Saudade que eles dizem que na infância o timo é bem grande, né? Não sei. Isso eu não sabia. Tem dados científicos, assim, não é que... E até vendo esse material de hoje, dizendo que ele se expande com alegria, vai um pouco contrário à referência que eu tinha. Que o timo ele vai se atrofiando à medida que a gente fica adulto. Mas poderia ser uma correlação também com a expansão cardíaca, né? Esse é justamente o posicionamento da medicina que eu comentei ali adiante. Você achava que era um órgão meio, né? Depois, com as pesquisas, nossa, é o pilar do nosso sistema imunológico, né? Indígenas, que quando eles fazem os rituais de dança, eles batem no peito para estimular o timo, a alegria. Aí, tu vê, já vem outras informações. Continuando o homem e as energias, canal de energia. Aqui só para relembrar, que eu falei que dependendo do lugar que você faria a imposição das mãos, não é? Todo esse complexo de campos de força está interligado. Esse termo não é espírita, tá? Não é espírita. Mas ele é chamado de nadis, pelos espiritualistas, principalmente, né? Então, veja, mesmo que no corpo físico nós não consigamos enxergar esses canais, eles existem dentro de nós e interligam os nossos campos de força. Estão todos interligados, como se fossem fios desse circuito fechado, como disse André Luiz, que nos deixa, que leva para cada ponto, por frequência de atração, né, aquilo que a gente precisa reequilibrar, ou ao contrário, desequilibrar quando cometemos atos correspondentes.
Aqui nós temos a glândula pineal ou epífise, né? Tá bom? Aqui, ó. Nessa regiãozinha. Certo? Nós temos aquela glândula maravilhosa que é o nossa antena transceptora com o universo. É através dela que nós recebemos as energias do universo, as energias dos espíritos superiores. É o grande canal no corpo físico, agora vocês sabem. Então, onde é que está ligado o chakra coronário? Que é uma fonte de energia que só quem tem condições, só aqueles que têm os aparelhos que sintonizam com esta frequência, os médios que conseguem sintonizar com essa frequência, conseguem enxergar. Energeticamente, ela vai se conectar a essa glândula. E essa glândula, ligada a todo o sistema do corpo, do corpo material, irá fazer suas funções, de dentro para fora e de fora para dentro. A epífise, ou glândula pituitária, a epífise, ou a pineal, é a glândula da alma. A ligação com o sagrado, segundo as informações. A ponte entre os planos. A epífise hoje já é reconhecida pela ciência, mas falta muita pesquisa ainda para que a sua importância possa ser percebida. Há uns 2, 3 anos atrás, eu achei uma médica pesquisadora que também, como o Dr. Sérgio Felipe, da USP de São Paulo, fez várias pesquisas sobre isso. O material dela vem acrescentar no Sérgio Felipe de forma incrível. Então, a coisa não está parada, sabe? Está acontecendo aí. Na meditação, pela atenção plena, a epífise se ilumina. Meditação, atenção plena, lembra? Segundas-feiras. Não é o Luciano que está botando, não botei isso aí, né? Nessa época que eu fiz isso aqui, inclusive, a gente nem estava com a meditação ativa na cara. Então, não tem culpa. Esta é uma técnica para avançarmos mediunicamente. E o que é avançar mediunicamente no ponto de vista ideal? Virar uma Brastemp? Fazer tudo? Ser ótimo em tudo? Não. Não. É utilizar a mediunidade de forma a auxiliar o próximo. É entender o mecanismo e utilizar não a colher, mas a parafusadeira. Vocês entendem? É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem na puberdade, né? Ela também se achava uma glândula estagnada, né? E depois, através de pesquisas. As forças criadoras e, em seguida, continuam a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Inicialmente, tem como função inibir a expressão do libido até os 14 anos. Na puberdade, passa de glândula controladora para a função criadora e válvula de escapamento. Ela se reajusta à realidade do corpo e às suas inúmeras sensações e impressões na esfera emocional. Ela é um centro de controle e ajuste do nosso corpo físico, né? Ligado ao alto, ligado às energias elevadas, né? Então, aqui nós temos as duas glândulas aqui, mas a ênfase agora seria nessa aqui, né? Fica mais ou menos nessa região, né? Fica logo abaixo da labela, na parte do paladar ali, né? Abaixo dessa parte superior da boca, na parte mais de trás do nosso cérebro. Desata, de certo modo, os laços divinos da natureza, os quais ligam as existências uma às outras, na sequência de lutas. Essa palavra lutas é interessante, né? Pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Possui plena ascendência sobre o sistema endocrínico. Endócrino. Está faltando acento. Eu acho que está certo, tá, gente? Eu acho que eu corrigi, tá? Não é... Hã? Tá certo, né? Ok, obrigado. Que controla todas as glândulas que liberam hormônios para o bom funcionamento do corpo. Através das redes nervosas, envia ordens imediatas para todos os departamentos celulares, e suprem de energias psíquicas todos os armazéns autônomos dos órgãos.
Para que serve isso para o passe, gente? Para a gente entender a grandeza que a gente está administrando dentro de nós. Não é simplesmente botar a mão lá e a coisa acontece, não é? Aqui foi cortada, é uma experiência do Dr. Sérgio Felipe, não é? Ele pegou e cortou, claro, de alguém desencarnado, né? Eu sei que você não ia perguntar isso, né? Mas é para rir um pouquinho, né? Ele pegou, né? Cortou em fatiamento, é uma técnica científica, né? E começou a pesquisar. Muitas pesquisas ele fez em relação a essa glândula, não é? E ele notou nas suas pesquisas que nesta glândula se encontrava, entre outros, mas principalmente chamou a atenção cristais de apatita. Cristais de apatita. E com as suas experiências, ele notou também que médiums que foram ostensivos, ou seja, tinham uma mediunidade bastante intensa, tinham maior concentração e tamanho desses cristais de apatita. Foi uma outra descoberta que ele fez. Então, assim, quer saber se você é médium ostensivo? Dá uma olhadinha. Essa é nova, eu criei agora, tá? Nossa. Então, com essas experiências, ele acabou notando que a característica também influencia de forma muito forte nesse controle e nesse aparelho, né, de uma forma mais científica agora, chamado glândula pineal. E olha só que legal, na minha pesquisa, ele nada a ver com, claro, sempre ligado a alguma coisa elétrica, eletrônica, eu digo para vocês, sabe qual um dos componentes que tem dentro de um rádio transmissor, algo que funcione com comunicação material? Adivinha que componente tem? Cristal. É um componente que, de forma bastante brusca, né, assim, sem aprofundamento, que não é o que interessa aqui, ele serve para, uma das suas funções é estabilizar uma frequência, manter uma frequência estável dentro dos aparelhos. Ele gera uma frequência contínua e essa frequência contínua estabiliza e gera ou recebe outras frequências. Bom, tem alguma coisa a ver com o ser humano? Bem provável, né? Nós não entendemos a pineal como uma antena transceptora e que frequências recebem por ela, rádio também utiliza frequências. Então, na prática, gente, muito temos que descobrir sobre esses nossos aparelhos. E que, né, isso aqui é até um desenho de como funciona o cristal, esse batimento aqui entre as suas partículas ali, e com essa movimentação auxilia a conexão de uma unidade com outra unidade física ou física e espiritual, vice-versa, como se fôssemos realmente antenas. Ou seja, trabalha com ondas elétricas e magnéticas. Somos seres eletromagnéticos. Aqui um desenho lindo, olha os dois olhinhos ali, ó. Mas eu achei, esse foi o mais próximo que eu consegui, né, fazer para que a gente entenda a comunicação que acontece entre os corpos. Gente, aqui nós temos o espírito, o perispírito, e aqui um pedaço mal cortado de um cérebro, né? Com os olhos aqui na frente. Mas por que eu vou fazer mal, né? Se alguém fez para mim, né? Eu peguei na internet, contando a verdade. Então imagina aqui, gente. Entendo que aqui nós temos o corpo físico, o corpo perispiritual e o HD universal. Hoje vocês já entendem bem esse funcionamento. Nós temos uma flecha que vai e uma flecha que vem, porque é necessário haver essa intercomunicação, já que sabemos que tudo procede do nosso espírito. Bom, vamos exemplificar quando nós enxergamos algo e descobrimos algo através dos nossos olhos. Nesse momento, nós captamos a imagem,
não sou bom na medicina, não é meu campo, mas sabemos que essa imagem é projetada e é transformada em pulsos elétricos. E esses pulsos elétricos são levados até uma glândula chamada, são processadas no cérebro físico e químico que temos, ou seja, cria um sistema de informações, características ao que estamos enxergando. Digamos, se tivéssemos um multímetro, podíamos medir, está olhando o azul, está dando 1,3 volts. Exemplificando, nada a ver nessa escala, mas que possamos entender. Então, o que vai acontecer? Vai até a glândula pineal e ela vai elevar a frequência, como se fosse um elevador de frequência, que irá levar ao corpo perispiritual. Ou seja, pelo que nós entendemos, ele passou uma informação visual, transformou isso em eletricidade, a eletricidade transformou numa frequência superior, porque o nosso corpo perispiritual é uma frequência superior ao nosso corpo físico. Espero que vocês estejam entendendo isso. E esse corpo físico, como corpo intermediário, que é o perispírito, irá levar essa informação até o grande HD universal. E lá irá se confrontar com bilhões e bilhões de informações das nossas existências anteriores e das nossas existências atuais. E ali ele vai, se for algo que você aprendeu agora, ele vai gravar. Gravou no HD universal. Aí quando você for num outro lugar, numa outra situação, e tu volta naquele lugar, o que vai acontecer? O processo inverso. Você vai visualizar aquilo, vai vir até o corpo perispiritual, ele vai comparar com aquilo que você já conhece e vai achar aquilo que te faz mais sentido hoje. Ah, identifiquei, é azul. Ele vai emitir essa informação de volta para o nosso cérebro e nós vamos interpretar que essa cor é azul. Então é esse o vínculo energético que é representado em todos os outros sentimentos, olfato, tudo isto tem todo esse processo do corpo físico passando pelo corpo perispiritual e armazenando no corpo do espírito, na nossa essência. Vocês conseguiram entender ou ficou complicado? O processo... Ah, eu estou dirigindo, tem duas vias, a direita e a esquerda. Qual é melhor tomar? Que decisão provavelmente eu vou tomar, que é diferente do que você tomaria? O nosso cérebro, olhando as duas vias, vai ter essa busca no nosso HD e, de acordo com todas as experiências que já passamos em relação àquilo, vai decidir rapidamente qual é a melhor nesse momento. Para a direita. Ele responde e o teu corpo físico vira para a direita. É assim que funcionamos. É assim que funciona a comunicação, que parece ser demorada, né? Ah, vai ali, enxerga, vira químico, elétrico. Não, gente, é uma velocidade, é momentâneo. Tanto que, né, a gente simplesmente vira, né? Na hora de alguém vir na tua frente, o que tu faz? Tu tira o teu carro. O que são isso? Experiências que você já tem armazenado aqui. E por que o motorista novo geralmente bate o carro mais rápido nessas decisões? Porque as experiências acumuladas nesse HD universal ainda não tem tanta informação necessária para que ele tenha ação mais rápida. Quanto mais informação nós temos pelas coisas, mais rápida é essa reação, mais rápida é a resposta armazenada nas nossas experiências. E aí o cara mais experiente evita o choque. Você pode ter uma ajudinha aí também. Tem, sempre tem influência. Nesses campos aqui, ó, principalmente nessa região, os espíritos se conectam a esses nossos campos de força. E aí eles nos trazem, através de intuição, sentimento, aquilo que a gente precisa aprender. Sabe? Sim, ele pode interferir, se for de nosso merecimento. Eles interferem. Acho que seria isso sobre isso. Vamos lá. Aqui continua ainda uma outra analogia entre os dois corpos, o perispírito e o corpo material. Né? Esta interligação de campo de força com campo de força. Aqui os espíritos estão, não é,
quando um espírito se comunica conosco, ele se conecta no nosso corpo perispiritual, nos nossos campos de força perispirituais. Então, através dessa conexão, o corpo perispiritual traduz, rebaixando a frequência, levando a informação ao correspondente no corpo físico. E ali há as sensações, os sentimentos, a parte mecânica das ações, como falar, como sentir, como olfato. Os órgãos representam e agem de acordo com as informações que vamos recebendo por todos esses canais. Aqui eu também trago rapidamente que nós somos eletricidade, nós temos a eletricidade, por isso a influência de tudo isso nos nossos corpos, né? Eu trouxe aqui, né, o neurônio, né? Também não é meu campo, mas eu consegui fazer algumas pesquisas e acabei achando interessante trazer, né? A informação de que nós temos pulsos de eletricidade, principalmente no nosso cérebro, não é? E essa eletricidade, ela justamente faz parte do nosso mecanismo consciente, ou seja, do nosso cérebro físico, e que também as pessoas esquecem, o nosso coração bate por pulsos elétricos. Ele fica levando choquinhos, 80, 90 choquinhos, né? Por minuto, né? A pessoa que tem o batimento normal. E ali, como o músculo, faz a contração e a bomba de movimentação de todo o nosso sistema sanguíneo e sustentação da vida. Concluindo que nós somos seres elétricos também, químicos e elétricos. Não é verdade? Então, nós temos a eletricidade. E lembram da experiência de Horace, lá que eu falei no início? Então, nós temos essa influência eletromagnética também ligada a todo esse sistema dos nossos corpos. O pessoal está cansando, né? Vamos agora à parte do ocultismo. Bola de cristal. Tá bom? Aqui eu trouxe para vocês algo que eu escondia nas minhas palestras que eu fazia, muito bem escondido do dirigente da casa. Imagina eu chegar lá na porta de entrada, né? O pessoal disse, meu Deus, o que o cara vai fazer aqui dentro da minha casa? Bom, na verdade isso aqui é chamado de lâmpada Tesla. Eu uso ela de uma forma muito carinhosa para criar metáforas, né? Pontos de vista do entendimento de como funciona a energia do pensamento. Como funcionam as nossas energias do desejo, do pensamento, equilibrado e desequilibrado. Está conseguindo visualizar aí, Luiz? Tá, mas na internet a câmera está mostrando? Vou sair da frente aqui, senão fica estranho. Certo. Então, o que acontece? Na verdade, ela tem um gerador de alta tensão no meio, gases mais pesados no seu invólucro e um vidro, né? E ela representa, o que eu quero representar aqui, é justamente como funcionam os nossos pensamentos, né? Bom, alguns conceitos. Como a eletricidade sempre busca o equilíbrio. Os seres humanos, as células, sempre estão buscando também... O que é? Hã? Bem? Senta ali. Sempre a natureza busca o equilíbrio, correto? Esse conceito ainda é correto, né? Embora o átomo não era divisível, hoje os quarks e outras... Já mudou muita coisa nos nossos HDs universais, né? Mas o que eu quero que vocês acompanhem o raciocínio? Nossas glândulas, nossos campos de força, eles são como antenas ligadas a todos aqueles que entram em sintonia no universo. Encarnados, desencarnados, energias da natureza, como a gente viu no primeiro slide, tudo está interligado por sintonia de frequência. Então imagine que do ponto central dessa lâmpada, exemplifica muito bem, inclusive, os nossos campos de força ligados com o universo. Conectados a diversos, vocês conseguem ver as ramificações, né? E nessas ramificações aqui, estão conectadas com
tudo aquilo que entrar em sintonia. Vamos ver na prática agora, quando nós estamos, por exemplo, iniciando, desejando algo de bom para alguém. Vou simbolizar meu dedo direito como o dedo bom. Simbolizar, senão a pessoa daqui a pouco não vai gostar do seu dedo esquerdo. Simbolizar, tá bom? Então, imagine só, nesse momento, eu fiz uma prece e lembrei de uma pessoa. Nesse momento da prece, eu estou visualizando a pessoa, não é? Mesmo que ela esteja no outro lado do planeta, estou desejando para ela algo muito bom. Na prática, regado pelo fluido cósmico universal, ao qual nós podemos controlar pelo nosso desejo, nós vamos entrar em conexão com aquela outra pessoa. Então, nesse momento, não é? Nós estamos trocando energias com essa pessoa. Ah, mas o cara não está nem pensando em ti. Não te preocupe. Nós moldamos o fluido cósmico com o nosso desejo. Então, nesse momento, só que eu não tenho muita manha ainda, eu uso a colher ainda, nas minhas preces, né? Então, ainda vocês podem notar, talvez não estejam enxergando, mas a ramificação energética ainda está espalhando, está se perdendo energia. Você ainda não está utilizando toda a potencialidade que ainda está dentro de você. Aí, naquele momento, eu fiz um curso de passe lá na Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas, entendi um monte de coisa, e aí, agora são 2 dedos de energia, a intenção aumentou. Não há mais perda de direcionamento energético. Nós não estamos ficando cansados mais quando fizemos uma atividade energética. Porque nós aprendemos, nós entendemos o funcionamento e nós estamos direcionando essa energia de forma eficiente para alguém. A outra pessoa recebe e vai ser utilizada através dos seus campos de força, essa energia vai entrar, vai se conectar aos seus campos de energia de acordo com o merecimento dela. Então, basta desejar algo a alguém que ela irá receber. Agora, a quantidade dessa energia irá depender daquilo que ela tem de merecimento ou aquilo que ela pode receber naquele momento. Agora, a mão esquerda, chegou ela, né, mal-humorada, trovão, nuvem em cima, raios, né? Aquela pessoa que, né? E aí, você está lá na sala, daqui a pouco tu lembra daquela pessoa. Né? Baixa energia, detesto aquela pessoa, não gosto daquela pessoa. Ligou com ela. Acabou de entrar em sintonia com essa pessoa. Mas como assim, ela ainda não disse as verdades sobre mim completas, não me ofendeu ainda tanto. Ela não disse ainda tudo aquilo que eu preciso mudar em mim. Ainda ela só está me ajudando um pouquinho. Ajudando, né? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? As pessoas que vêm nos aproximar, vêm nos ajudar, e a gente chama elas de inimigos, né? Então, na verdade, você entra, e aí entra o perigo, você entra em sintonia com ela. Essa sintonia, ela não se quebra facilmente. Aí, daqui a pouco, você se encontra com ela, ela te diz mais alguma coisa que tu precisa melhorar. Te chama de mais alguma coisa, te corrige em alguma coisa que você está fazendo errado, às vezes. Não é sempre. 2 dedos. Aí, agora peguei raiva. Agora peguei raiva dela. Conexão total. Você cria laços energéticos, fluídicos, de pensamento, de energia, de sentimentos, a ponto de sentir o que a outra pessoa está sentindo por você, ou vice-versa. Sintonia. Nesse momento, o que acontece entre essas 2 pessoas? Elas vão se tornar mais próximas mesmo que estivessem à distância. Lá naquele salão do curso de passe, quem vai sentar logo atrás de você? Que nem vinha no curso. Não vou naquele curso, não. Daqui a pouco, vou lá. Olha o fiozinho ali. Está lá. Inconscientemente, o universo vai fazer com que as energias se aproximem. E ela estará próxima a você. E quando você olha para trás, ela está te olhando. Te carando ali. Né? Eu vou te pegar. Nós estamos com os 2 dedos. Há uma conexão muito forte entre essas 2 pessoas em desequilíbrio. Isso acontece mais do que vocês podem imaginar. E aí você vira as costas e vai. E leva essa sintonia junto contigo enquanto você não te perdoar ou perdoar. Enquanto você... Como é que nós vamos desfazer isso?
é um pouquinho mais difícil, com a nossa mudança de atitude. Se eu começar, se eu entender, se eu vir fazer o curso de passe, entender que se eu pedir pelos outros, se eu orar pelos outros, um dedinho se solta. A energia que estava tão forte com essa única pessoa começa a espalhar. Já não tem tanta ênfase. Aí você, entendi, está até melhor agora, não estou nem lembrando a pessoa dela em todo momento. Um dedinho. Desligou. Desligou porque você começa a orar por ela, você começa a pedir por ela, você entende que se alguém fala alguma falha tua, é porque você pelo menos tem que verificar se essa falha não é verdadeira, porque o universo é perfeito em trazer a dificuldade para nós acordarmos. Então, em cima de todas essas informações, você desliga-se através. Algumas pessoas vêm no grupo mediúnico, pedem ajuda, os espíritos vão lá e dão uma puxadinha em 2 dedos. Fazem isso, né? Mas deixa um dedinho ali para que você tenha o teu movimento interno de autoconhecimento, de mudança, para que haja o aprendizado prático desse trabalho. Então, todo esse processo parece ser simples, comparativo, mas vocês podem acreditar. É assim que funciona. Continuando, tem mais ainda, Luiz? E aí? Mas continua com o globo ainda. Bom, e aí eu trouxe esse slide, né, que eu não quis trocar também. Você é que nem aquele São Tomé, né? Precisa acreditar para ver, né, aquela história toda, né? Deixa eu até abrir aqui, deixar pronto para mostrar para você, fica mais fácil. Isso. Então, mesmo para o pessoal que é São Tomé, a gente traz essa experiência de uma forma mais, né, lúdica, mais natural, para que vocês entendam que nem tudo que não enxergamos não quer dizer que não exista. Esse é o objetivo dessa experiência agora. Nem tudo que não enxergamos, ouvimos, não quer dizer que esteja ao nosso redor, né? Então, da mesma esfera, eu utilizei algo que a física explica de forma bem tranquila. Aqui uma lâmpada fluorescente, alô? Aqui uma lâmpada fluorescente que é mais antiga, mas não me interessa o funcionamento eletrônico nesse momento. Me interessa o entendimento que vocês possam ter dessa demonstração. Não tem nada ligado de alimentação nessa lâmpada. Vai ser efeitos químicos e físicos de ambos, elétricos e químicos de ambos, né? Explicado pela física. Mas vocês vão notar que eu não vou... entendi o que eu fiz? Não. Aqui de novo com a lâmpada. Vocês vão entender, então, que nem tudo que não enxergamos não quer dizer que exista. Mais uma vez, isso aqui, aquela experiência de onde há eletricidade, há magnetismo, onde há magnetismo, eletricidade também pode ser aplicada. Essa lâmpada não tem pilha, não tem bateria, e eu não sou uma usina, eu não sou uma bateria, tá? Então, eu estou segurando só uma pilha, não preciso encostar aqui para acender a luz, não acende, ó, na verdade, não tem luz nenhuma aqui, né? E olha o que acontece quando eu aproximo a lâmpada. Aproximo, não liguei fio nenhum. Oi? Isso. Devia ter feito isso antes, vai melhorar mais. Acho. Ó. Não estou encostando na lâmpada Tesla, não é? O que eu concluo com isso? Vocês esperam que concluam com isso? Que, na verdade, nem tudo que não estamos enxergando não possa... Então, existe um campo à volta que interfere e gera luz na lâmpada. Não é? Tendo essa função de gerar luz, quem disse que o espírito não interfere em nós mesmos pelos nossos campos de energia em frequências diferentes? Quem continua acreditando, não é? Que, mesmo que a gente não ouça, não está acontecendo. Mais uma experiência para vocês fazerem em casa. Peguem um controle remoto. Aqui é um controle remoto. Na ponta dos controles remotos tem um componente eletrônico chamado LED, diodo emissor de luz, para quem entende de eletrônica.
Qual é a função dele? Ele gera frequências infravermelhas, ou seja, não são visíveis aos olhos, ao nosso aparelho físico, já sabemos o que é isso, né? Dá para falar agora. Ou seja, nós não conseguimos enxergar. Tu aperta aqui, ó, eu estou apertando, está acendendo alguma coisa aqui na lâmpada? Ah, não era para você olhar, é para vocês olhar. Tá vendo? Não acende nada, porque são frequências que os olhos materiais não enxergam. Mas olha quando eu coloco na frente do celular de você, coloque na máquina fotográfica e apontem para a câmera. Nós temos aqui. Olha aqui, vou apertar. Apertei. Isso não é nada espiritual, não é nada... Pô, dessa vez eu não falei para fazer piada, mas já que serviu, vamos rir. Pois é, a minha consciência. Então, gente, essa foi boa, gente, essa foi boa. Então, veja, não é porque os nossos olhos não estão enxergando essa frequência que está sendo trocada nesse momento que ela não exista. Aparelhos que entram em sintonia com essa frequência, enxergam. Aparelhos que não entram, não veem. E assim os espíritos vibram em frequências semimateriais, que não estão ligadas ao espectro normal do corpo físico. Por isso que nós não conseguimos enxergar, muitos de nós, enxergar, ouvir, sentir, na intensidade que alguns que chegam a se confundir na rua, encarnado e desencarnado. De tão forte que o aparelho sintoniza com essas pessoas. Então, é frequência que o aparelho traz em relação à sintonia. Vamos lá. Meio-dia, tá com fome? Não. Ainda bem que vocês responderam rápido. Temos que terminar. Droga, não devia ter falado, né? Daí você não ia lembrar. Luiz, agora vocês estão no telão. Mas eles não estão vendo. Não te preocupe que eu já vou tirar. Outro top. Aqui. Deixa eu só aqui. Geral para fazer. Pode? Assim, até perdi um momento, né? Que era quando estavas mostrando ali os centros de força. Quando a pessoa que vai dar o passe, ou a irradiação, porque todos nós eventualmente temos uma deficiência, né? Um problema de saúde. Aham. Pode falar que eu estou te ouvindo. Isso inviabiliza, isso não gera resultado? Por exemplo, eu não tenho tireoide, tá? Então, eu não poderia, em tese, trabalhar... como é que acontece isso? Os espíritos, ou a gente é orientado, é usado para não mexer naquele centro de força? É isso que eu queria saber, assim como foi a pergunta da colega sobre o baço, né? Uma pergunta boa, tá? Já vou responder. Obrigada. Luiz... Ah, tá. Tá dando. Não está reconhecendo a câmera, só isso. Já. Acho que ela demora um tempo para reconhecer. Deixa eu desligar e ligar de novo. Agora deu. Agora reconheceu. Só ligar. Obrigado. Bom, vamos lá para a sua pergunta, Adriana. Quando não temos o órgão representante, não é o sistema... Vamos começar pelo corpo físico. Os outros órgãos, quando a gente tem uma dificuldade, normalmente o nosso corpo é tão perfeito e tão bonito que ele se adapta. Não é verdade isso que acontece na prática? Inclusive o cérebro, né? A gente sabe bem que o cérebro funciona dessa forma. Então, mesmo as coisas acontecem no campo espiritual. Pode gerar algumas diferenças? Pode, mas os outros campos de força são ativados.
de forma mais intensa e suprem pela perfeição o que precisamos passar. Então, se for para você desenvolver determinada função, vai desenvolver. Não seria isso, porque são aprendizados diferentes, são lições diferentes, mas mais seria para o corpo físico mesmo. Imagina. Aqui nós trazemos uma experiência bastante conhecida também, que alguns amigos questionam, porque esses átomos de água são congelados, né? Existe um processo. Não acredito, está acabando a bateria. Existe um processo. Tem 2 pilinhas pequenas aí? Palito. Ah, tá. Deu? Deu? Pode ver aqui. Mexe no mouse. Boa. Bom, Masaru Emoto, pesquisador japonês, agora eu estou seguindo um russo, bem atual. Ele também está fazendo essas experiências com o congelar, né, da água. E isso, na verdade, aproveitei essa experiência para que a gente tire conclusões da importância da água nos nossos pensamentos, né? Ele foi lá e congelou um processo, né, de gotículas de água, e ele pegou equipes de pessoas, e como a gente fez na primeira parte do exercício, pedi para vocês colar e mentalizar certas coisas. E ele pegou as pessoas, né, e colocou próximas a ela a Sinfonia de Mozart. E, naquele momento, fez a fotografia, não é? De forma congelada, do que formou esse campo visual. Foi essa fotografia, de forma até bastante harmônica, uma coisa linda, que realmente acontece, depois dessa experiência. Aqui, ele pegou o pessoal e botou essa música maravilhosa do John Lennon. A letra linda, né? Positiva, Imagine. E olha só o formato energético que esse visual de água congelada acabou tendo. Pediu para esses grupos mentalizassem e desejassem a energia do amor. Aquilo que a gente tem, né? De formas intensas, diferentes dentro de nós. Formou, nossa, essa imagem maravilhosa aqui, segundo ele, né? Nós estamos utilizando experiências de alguém, né? E aqui ele pegou a água, né, de uma represa que tem lá no Japão, e antes de pedir para as pessoas fazerem uma prece direcionada a esta água. Olha o formato desse ponto congelado, não é? Aqui embaixo, o mesmo material, a mesma água, só que após esse momento de prece. Olha o formato que tomou. Aqui à esquerda, lá, ele pediu para o pessoal desejar paz em direção a esse campo, isso serve para o TCI, viu, Ricardo? Aquela parte da mentalização, de envolver, né? Então, você desejar isso, você direcionar a tua energia em direção a um ponto, né? Olha o formato que ficou. Aqui é a gratidão, uma das energias mais fortes que temos à nossa disposição, né? Agradecer por que temos, pela nossa vida, por tudo. Olha só o formato que tomou. E aqui, por último, ele disse para o pessoal dizer assim, eu quero matar você, sabe? Energias de baixa energia mesmo. Olha só como descaracterizou o formato da água. Bom, com essa experiência, eu costumo perguntar, né, para vocês, sabendo que nós temos grande parte dos nossos corpos água, imagina, né, o próprio vídeo que ele fez, ele faz as pessoas se perguntarem, imagina o que desejamos para o outro, já que grande parte, se nós moldamos aquilo que queremos, né, e sabemos de hoje que isso atinge as outras pessoas se entrarem em sintonia. Sendo essas pessoas uma grande quantidade de água, imagina o que desejamos, o que pode acontecer com as outras pessoas.
E essa exemplificação eu quis trazer para que a gente tente mudar esse processo em relação às pessoas, principalmente desejar as coisas boas que nós estamos vendo ali, né? Agora o mouse tem que vir para cá. Ok. Já vamos para o nosso intervalo. Ainda na parte... A questão 98, né, do livro Consolador de Emmanuel, fala o seguinte: nos processos de cura, como devemos compreender o passe? Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação de forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, mentais. Com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório ilimitado. Ah, eu vou ficar cansado se eu for trabalhar no passe. Vamos conversar sobre isso se quiserem. Então, é ilimitado. E os elementos psíquicos são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Ou seja, não falta energia quando desejamos bem ao próximo. Não é um manancial divino. É o equilibrante ideal, não é? Da mente. Apoio eficaz de todos os tratamentos. Emmanuel, André Luiz, livro Opinião Espírita. Sim? Alô? É uma pergunta, e se a gente um dia vai trabalhar no passe, está estressado e tal, a gente deve vir para o trabalho mesmo assim ou não? Ótimo. Combinamos isso? Não, é porque na outra parte do exercício, da prática, essas perguntas são bem comuns, Ricardo. Bem legal, cara. Bom, se eu estou mal, se eu não estou bem hoje, todos nós temos o direito de algum dia da nossa vida não estar bem. Nós estamos numa espiral ascendente, mas nessa espiral, mesmo sendo uma espiral ascendente, tem o alto e o baixo dela. Vamos lembrar disso. Então, nem todo dia tem que ser dia de felicidade, porque nós não somos seres felizes ainda. Mas, se estivermos naquele dia ruim, eu não devo ir no trabalho voluntário de passe, é aí que você deve ir. Essa é a resposta, Ricardo. Porque a espiritualidade espera de nós o comprometimento. Lembra? Né? Disciplina, disciplina e disciplina. Não é o caso que ela é repetida 3 vezes, né? Mas o que significa a disciplina na prática? O entendimento da importância. Quando nós não iremos, nós vamos ficar em casa dando margens. Se estamos em sintonia baixa, nós vamos atrair mais irmãos de sintonia baixa para próximo de nós. Se nós levantarmos e formos para o trabalho, nós vamos entrar num ambiente extremamente controlado por espíritos equilibradíssimos. Nós vamos vir para ajudar alguém. Mérito. Lembra? Sempre eu falei, se tiver mérito. Não lembra? No curso inteiro eu falei, se tiver mérito. Bom, acabou de ganhar mérito. O que vai acontecer? Se tu não estiver em condições energéticas de auxiliar aquela pessoa, impondo as mãos ali, o médium do lado, o outro amigo teu, companheiro daquele momento, vai irradiar energia, os espíritos vão fazer com que essa pessoa receba tudo aquilo que ela veio receber, por isso não temos que ter a consciência pesada de estarmos mal, vai receber tudo e, ao mesmo tempo, o grupo físico e espiritual vai se conectar aos teus campos de força, restabelecendo a tua energia. Eu não conheço ninguém, até hoje, que veio dessa forma e saiu pior. Pode acontecer. Porque se a pessoa, às vezes, é tão desequilibrada, está levando a sua vida em tanto desequilíbrio, que aí, gente, os espíritos, não é porque eles não querem e não podem. Eles entram no processo da causa e efeito. Você vai ter que levar umas chacoalhões para mudar algo que tu precisa em você. Então, nós não vamos interferir nisso. Aí tu sai mal. Mas todas as pessoas que eu conheço que me pediram, Luciano, eu devo ir, eu tô com... Nossa, tô até meio com raiva hoje. Venha, 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 venha. A pessoa sai daqui rindo e nem lembra que estava mal no dia. Então, é muito válida essa tua pergunta, porque na prática, nós temos que entender a nossa responsabilidade com os trabalhos. Assumiu? Faça. Se não, venha conversar com o coordenador e diga, ó, nesse momento estou passando por um ponto difícil da minha vida, é melhor desta forma,
do que, hoje eu posso, hoje eu não posso, hoje eu posso, hoje eu não estou muito bem, hoje eu estou bem, entendeu? Nós vamos falar mais sobre isso depois. Para finalizar essa etapa, eu trouxe mais uma informação científica, né? Acho que é interessante a gente ter também a ciência. Dr. Tomás, né, da Universidade de São Paulo, né, da conhecida USP de São Paulo, fez essa experiência, não é? Pegou 40 pacientes com dores torácicas, não cardíacas. Desses pacientes, 20 pacientes fizeram a aplicação de técnicas que não é o passe, mas é similares a Jorei, a Reiki, graças, a Reiki. E o que aconteceu na prática? Essas são as estatísticas. Com a aplicação, melhora de 90%. Os outros 20% melhora de 40%. E hoje nós temos no nosso sistema de saúde já, né, técnicas alternativas auxiliando, e mal sabem eles que eles estão dando passe nas pessoas também, né? Imposição das mãos, utilizando essa técnica maravilhosa que a gente está aprendendo aqui na prática e na teoria. Aqui nós vamos fazer uma prece, não é? E o próximo módulo é a parte prática de como funciona, né? Como funciona esse... quem puder, venha, gente, que é importante, tá? Nessa segunda parte do nosso encontro. Agora vocês vão vir. Tem café de novo, tá? Não como muito. Tem bolo. Tem bolo. Exatamente. Quem do grupo quer fazer uma prece de encerramento? Vamos, gente. Vamos. Ó, voluntário. Quero um voluntário. Agora vai pegando mais forte, né? Tudo bem. Pega o microfonezinho. Então, queridos amigos, irmãos, nesse momento, fechemos os nossos olhos e vamos elevar o nosso pensamento até Jesus, nosso Pai, nosso Mestre, de infinita bondade e justiça. Jesus, querido, obrigado por estarmos aqui, reunidos. Rogamos as suas bênçãos para que nós, que estamos aqui fisicamente, junto com os nossos amigos que estão online nesse momento, conectados nesse mesmo propósito, para que possamos, por meio do aprendizado, cada dia sermos criaturas melhores, envolvidas no amor, na justiça, na bondade. Agradecemos a equipe espiritual de nossa casa, agradecemos os nossos mentores queridos por toda a intuição e por todo o amparo que recebemos nesta nossa caminhada. Que tenhamos um bom almoço e que à tarde estejamos aqui reunidos com esta mesma vontade de aprender e de evoluirmos a cada dia por meio do amor, sermos pessoas melhores, como deseja o nosso Pai, o nosso Mestre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, se possível, se esforcem e venham à tarde, tá? É muito importante aplicar isso em algumas coisas que a gente vai passar daqui a pouco. Inclusive, daqui a pouco... Oi? Obrigado, já ajudo. Inclusive, antes de liberar vocês, a parte de tarde é a parte da irradiação também, então é importante que vocês tenham o conhecimento todo. E a parte boa disso tudo é que normalmente depois dos nossos cursos, nós depois passamos uma lista, na lista lá que vocês receberam, vocês serão convidados, se quiserem, a trabalhar na nossa casa, como passistas ou trabalho da irradiação, tá? Então isso capacita, né, num sentido humildemente falando. A nossa presunção não é que vocês estejam formados em passiologia, sei lá, qualquer coisa assim,
Mas a nossa pretensão é termos corações que vêm num sábado de manhã, às 8h30 da manhã. Isso é um bom sinal. Então, que tal? Pensem bem em trabalharmos juntos. Por Cristo, com Cristo. Não pelo Luciano. Até mais, pessoal.